Você já imaginou descobrir que os últimos 15 anos da sua vida foram uma mentira completa? Que o homem que dividia sua cama toda noite, que era pai dos seus filhos, que jurava amor eterno, na verdade mantinha um relacionamento sexual secreto com o próprio pai desde antes de vocês se casarem? E que a ligação que destruiu sua vida perfeita veio justamente da pessoa que você menos esperava, seu sogro, chorando e confessando tudo por telefone numa madrugada fria de setembro? A Fernanda, professora de 38 anos, viveu esse pesadelo que vai muito além de qualquer traição comum. Durante década e meia, construiu uma família que achava sólida, criou 2 filhos lindos, manteve um lar acolhedor onde todos se reuniam nos domingos. Mas quando recebeu aquela ligação às 2h da manhã, descobriu que sua vida inteira havia sido teatro elaborado para esconder o caso de amor mais proibido que uma família pode guardar. A propósito, me conta nos comentários onde vocês estão ouvindo essa história. Deitados na cama antes de dormir, no caminho do trabalho, fazendo as tarefas de casa? Quero saber onde vocês acompanham essas histórias que revelam que, às vezes, as pessoas mais próximas escondem os segredos mais devastadores. Prepare-se para conhecer a mulher que descobriu que durante 15 anos foi coadjuvante na própria vida. Porque quando você souber como Fernanda planejou a vingança que expôs pai e filho publicamente, vai entender que algumas descobertas transformam mulheres em guerreiras implacáveis. Fernanda Costa sempre se orgulhou de ter escolhido bem o homem da sua vida. Aos 23 anos, quando conheceu Ricardo em uma festa de formatura da faculdade, soube imediatamente que havia encontrado seu companheiro ideal. Alto, moreno, olhos expressivos, sorriso que iluminava qualquer ambiente. Mas o que mais a conquistou foi a maturidade emocional que ele demonstrava para um rapaz de apenas 25 anos. Quero construir uma família sólida, ter filhos, casa própria, uma vida estável. Ricardo havia dito na terceira conversa que tiveram, caminhando pela orla da praia num domingo de sol. Não sou de aventuras nem brincadeiras. Quando me comprometo com alguém, é para a vida toda. Palavras que fizeram Fernanda se apaixonar não apenas pelo homem, mas pelo futuro que ele pintava com tanta convicção. O namoro durou 3 anos perfeitos. Ricardo era pontual em todos os encontros, respeitoso com os pais dela, carinhoso de forma constante, mas não exagerada, planejador nato, que sempre tinha ideias para programas românticos e interessantes. Apresentou a família dele no 6º mês de namoro. Seu Antônio, viúvo de 58 anos, homem simples que trabalhava como contador autônomo, e Dona Marlene, madrasta acolhedora que Ricardo ganhara quando tinha 12 anos. A família de Ricardo a recebeu como filha desde o primeiro jantar. Seu Antônio, especialmente, demonstrou carinho paternal que tocou profundamente Fernanda, órfã de pai desde os 16 anos. Agora você tem pai novamente, ele disse, abraçando-a depois da primeira ceia de Natal que passaram juntos. Ricardo escolheu bem. Você é exatamente o tipo de mulher que sempre sonhei para meu filho. O casamento aconteceu numa cerimônia simples, mas linda, celebrada na igreja do bairro onde Ricardo havia crescido. Seu Antônio chorou de emoção durante a cerimônia, repetindo para quem quisesse ouvir que finalmente via o filho realizando o sonho de constituir família. Meu menino merece ser feliz, ele dizia emocionado. Fernanda vai fazer dele o homem completo que sempre quis ser. Os primeiros anos de casamento foram cinematográficos. Casa própria financiada com sacrifício, mas muito amor. Móveis comprados aos poucos conforme o orçamento permitia. Plantas cuidadas juntos no quintal pequeno, mas acolhedor. Ricardo se revelou marido dedicado, companheiro presente, pai amoroso quando Júlia nasceu 2 anos depois do casamento, seguida por Tiago 3 anos mais tarde. A rotina familiar funcionava como relojoaria suíça. Ricardo saía para o escritório de contabilidade às 7h30, Fernanda dava aulas no período da tarde. As crianças frequentavam escola particular que escolheram juntos após pesquisa detalhada sobre qualidade de ensino. Jantares em família toda noite, conversas sobre o dia de cada um, planos para fins de semana sempre incluindo atividades que fortaleciam os laços familiares. Seu Antônio se tornou presença constante na vida deles,
Almoços de domingo na casa de Fernanda e Ricardo, férias conjuntas na praia, festas de aniversário das crianças onde ele era o avô mais animado, sempre carregando Júlia e Tiago no colo, contando histórias que os faziam gargalhar. Papai adora os netos, Ricardo comentava orgulhoso. Eles deram um novo sentido à vida dele, depois que mamãe morreu. Dona Marlene havia falecido quando Júlia tinha 4 anos, deixando seu Antônio visivelmente solitário. Foi Fernanda quem sugeriu que ele passasse mais tempo na casa deles, que se sentisse parte integral da família, que não precisasse enfrentar a solidez sozinho. Família é isso, ela argumentava quando Ricardo às vezes hesitava em chamar o pai para todos os programas. Cuidar uns dos outros, estar presente nos momentos difíceis. A partir da morte da madrasta, seu Antônio praticamente se mudou para a casa deles nos fins de semana. Chegava sexta à noite depois do trabalho, ajudava Fernanda na cozinha, brincava com as crianças, conversava longamente com Ricardo sobre negócios, futebol, projetos familiares. Que bênção ter uma nora que entende a importância da família, ele dizia constantemente. Nem toda mulher aceitaria sogro tão presente. Durante 15 anos, Fernanda construiu sua identidade em torno daquela família que considerava perfeita. Ricardo, marido fiel e presente, seu Antônio, sogro querido que supria a ausência do pai que perdera cedo, Júlia e Tiago, filhos saudáveis e carinhosos que cresciam em ambiente estável e amoroso. Era a vida que sonhara desde adolescente, o casamento que amigas invejavam, a harmonia familiar que poucos conseguem manter por tanto tempo. Os amigos do casal sempre comentavam sobre a sintonia entre Ricardo e seu Antônio. Pai e filho que realmente se entendem são raros, observava Sandra, melhor amiga de Fernanda. Eles têm cumplicidade impressionante, conversam sobre tudo, se apoiam mutuamente, demonstram carinho sem vergonha. É lindo de ver essa relação masculina tão saudável. Fernanda se orgulhava especialmente dessa harmonia. Vinha de família conturbada, onde pai e avô paterno viviam em conflito constante, e sempre sonhara com um ambiente familiar onde homens de diferentes gerações se respeitassem e se amassem genuinamente. Ver Ricardo e seu Antônio conversando por horas, rindo juntos, planejando projetos conjuntos, a fazia sentir que havia contribuído para perpetuar essa relação especial. As únicas preocupações de Fernanda eram típicas de qualquer mãe: desempenho escolar das crianças, saúde da família, planejamento financeiro para o futuro, pequenos desentendimentos conjugais que qualquer casal enfrenta após anos de convivência. Problemas normais, resolvíveis através de diálogo, compreensão mútua, esforço conjunto. Ricardo nunca demonstrou sinais que despertassem suspeitas sobre fidelidade ou honestidade. Não saía sozinho à noite, não recebia ligações misteriosas, não tinha comportamentos secretos que indicassem vida dupla. Era marido presente, pai dedicado, filho respeitoso que cuidava do pai viúvo com carinho admirável. A vida sexual do casal havia se tornado mais espaçada após 15 anos de casamento e 2 gravidezes. Mas Fernanda atribuía isso à rotina natural de qualquer relacionamento duradouro. Ricardo continuava carinhoso, atencioso, presente nas necessidades dela, apenas menos ardente fisicamente, mudança que ela considerava normal e aceitável para homem de 40 anos com responsabilidades familiares intensas. Seu Antônio, por sua vez, nunca demonstrou interesse em reatar vida amorosa após a morte de Dona Marlene. Não quero mais ninguém, ele costumava dizer quando Fernanda sugeria que conhecesse alguma viúva simpática. Tive meu grande amor. Agora quero só aproveitar a família que construímos, ver meus netos crescerem, estar perto do meu filho. Na véspera da ligação que mudaria tudo, Fernanda adormeceu, abraçada a Ricardo, depois de uma noite tranquila de televisão e conversa sobre os planos das férias escolares. Júlia, agora com 15 anos, queria viajar com amigas. Tiago, de 12, preferia praia com a família inteira, incluindo o avô. Era o tipo de dilema familiar que Fernanda adorava resolver, encontrando soluções que deixavam todos felizes. Às 23h45, quando checou o celular pela última vez antes de dormir, viu mensagem carinhosa de seu Antônio. Boa noite, filha.
Obrigado por mais um domingo maravilhoso em família. Vocês são minha vida. Mensagem que a fez sorrir antes de adormecer, sentindo-se abençoada por ter construído família tão unida e harmoniosa. Fernanda dormiu profundamente naquela noite, sonhando com as férias que planejavam, com o futuro dos filhos, com os muitos anos felizes que ainda teria ao lado de Ricardo e sob os cuidados amorosos de seu Antônio. Não imaginava que em poucas horas descobriria que os últimos 15 anos da sua vida haviam sido elaborada encenação teatral, onde ela era a única que não conhecia o verdadeiro roteiro. Os sinais sempre estiveram lá, mas Fernanda interpretara cada um deles através da lente do amor incondicional e da confiança absoluta que dedicara a Ricardo durante 15 anos. Retrospectivamente, perceberia que seu subconsciente havia catalogado dezenas de comportamentos estranhos que uma mulher menos apaixonada teria questionado muito antes. O primeiro sinal que deveria ter despertado suspeitas era a forma como Ricardo se relacionava fisicamente com ela desde os primeiros anos de casamento. Diferente dos homens que ela conhecera antes, Ricardo nunca demonstrara paixão sexual intensa ou desejo voraz pelo corpo dela. Era carinhoso, respeitoso, presente, mas sua libido parecia funcionar em modo piloto automático, como se cumprisse obrigação conjugal ao invés de expressar desejo genuíno. Ele é diferente dos outros homens. Fernanda costumava explicar para amigas que comentavam sobre a discrição sexual do marido. Ricardo me respeita. Não me vê apenas como objeto sexual. Ele me ama de verdade, não apenas meu corpo. Era interpretação romântica para o que, na realidade, era desinteresse mascarado de gentileza. Durante os 15 anos de casamento, Ricardo jamais iniciara relações sexuais espontaneamente. Era sempre Fernanda quem demonstrava interesse, quem criava o clima, quem conduzia preliminares. Ele participava, respondia, chegava ao clímax, mas sua participação tinha qualidade mecânica, como se sua mente estivesse em outro lugar durante momentos que deveriam ser de intimidade máxima. Mulheres que estão me ouvindo, vocês já perceberam quando o marido está presente fisicamente, mas ausente mentalmente durante a intimidade? Deixem nos comentários se já viveram situações onde sentiram que algo não batia na vida sexual do relacionamento. A segunda categoria de sinais envolvia a relação peculiar entre Ricardo e seu Antônio. Fernanda sempre interpretou a proximidade entre pai e filho como exemplo admirável de masculinidade saudável. Mas alguns comportamentos entre eles ultrapassavam os limites normais de carinho paternal filial. Ricardo e seu Antônio conversavam em códigos que excluíam outras pessoas. Trocavam olhares cúmplices durante conversas familiares, riam de piadas internas que nem mesmo Fernanda compreendia. Mantinham segredos que justificavam como assuntos de homem ou negócios privados. Essa cumplicidade, que Fernanda admirava como sinal de relacionamento familiar sólido, na verdade, escondia intimidade de natureza completamente diferente. Os dois homens também demonstravam necessidade compulsiva de passar tempo sozinhos. Saídas para resolver problemas bancários, que duravam horas inteiras. Conversas importantes sobre investimentos, que aconteciam invariavelmente longe de casa, pescarias de fim de semana, das quais voltavam sem nenhum peixe, mas visivelmente relaxados e felizes. Que bom que vocês têm essa proximidade. Fernanda elogiava sempre que eles anunciavam mais uma programação exclusiva de pai e filho. É raro ver homens que se relacionam com tanta naturalidade e carinho. Sua aprovação facilitava encontros que serviam para muito mais que conversas sobre negócios ou esportes. O terceiro sinal era a forma como Ricardo reagia à presença de outros homens bonitos. Em churrascos, reuniões familiares, eventos sociais, ele demonstrava nervosismo peculiar quando interagia com homens atraentes da idade dele. Não era timidez nem insegurança, era o tipo de agitação que pessoas sentem perto de quem desperta interesse romântico. Ricardo também nutria fascinação estranha por filmes, séries e livros com temática LGBTQIA+. É importante entender a diversidade humana, ele justificava quando Fernanda comentava sobre sua coleção crescente de conteúdo com personagens homossexuais.
Vivemos numa sociedade plural. Precisamos ser mais tolerantes. Discurso progressista que mascarava a identificação pessoal profunda. A quarta categoria de comportamentos suspeitos envolvia a vida social de Ricardo. Ele mantinha amizades masculinas intensas que Fernanda raramente conhecia pessoalmente. São colegas do trabalho, amigos da faculdade, conhecidos dos tempos de solteiro. Sempre homens que permaneciam misteriosos, cujos nomes apareciam em conversas telefônicas, mas nunca se materializavam em jantares ou confraternizações familiares. Ricardo também demonstrava resistência estranha a certas atividades tipicamente masculinas que requeriam nudez ou proximidade física com outros homens. Nunca aceitou convites para a academia, sauna, praia com amigos, alegando sempre não ter tempo ou preferir exercitar-se em casa. Era comportamento que Fernanda interpretava como modéstia, mas que na verdade revelava medo de se expor a tentações. O quinto sinal mais revelador era a forma como Ricardo tratava Fernanda em público. Ele a exibia como troféu. Demonstrava orgulho exagerado de ter esposa tão linda e dedicada. Fazia questão de que todos soubessem como era abençoado por ter família perfeita. Era teatralização de felicidade conjugal que servia para convencer não apenas outros, mas também a si mesmo, de que vivia vida autêntica. Ricardo me ama tanto que até fico envergonhada, Fernanda confessava para amigas quando elas comentavam sobre as demonstrações públicas excessivas de carinho do marido. Às vezes acho que ele me coloca num pedestal alto demais. Era interpretação romântica para o que, na realidade, era gratidão de homem gay pela mulher que facilitava sua permanência no armário. A sexta categoria de sinais envolvia comportamentos domésticos peculiares. Ricardo demonstrava interesse excessivo por decoração, culinária, organização da casa, atividades que ele desempenhava com perfeccionismo quase obsessivo. Que sorte ter marido que ajuda em casa, amigas comentavam invejosas. Fernanda concordava orgulhosa, sem perceber que o interesse dele por atividades domésticas ultrapassava a colaboração matrimonial normal. Ricardo também mantinha rituais de cuidados pessoais mais elaborados que a maioria dos homens heterossexuais. Cremes anti-idade, produtos capilares sofisticados, atenção detalhada à combinação de roupas, interesse por moda masculina que beirava o obsessivo. Ele se cuida porque me ama e quer estar sempre bonito para mim, Fernanda interpretava. Era a vaidade que servia para atrair público completamente diferente. O sétimo e mais doloroso sinal em retrospectiva era a forma como Ricardo falava sobre o futuro. Seus planos sempre incluíam Fernanda e as crianças, mas de maneira que ela começava a soar mais como irmã querida ou melhor amiga do que esposa amada. Vamos envelhecer juntos cuidando um do outro, ele dizia romanticamente. Você é minha companheira para toda a vida. Eram declarações que soavam amorosas, mas carregavam subtexto platônico. Ricardo também evitava conversas sobre renovação da paixão conjugal, segundas luas de mel, reavivar romance após anos de casamento. Quando Fernanda sugeria viagens a dois, ele sempre incluía as crianças ou seu Antônio nos planos. Família tem que estar junta, justificava. Era resistência à intimidade que poderia expor a falta de desejo sexual genuíno por ela. Durante anos, Fernanda interpretou cada um desses sinais através da perspectiva de mulher, que havia encontrado o homem diferenciado, sensível, dedicado à família, avesso aos estereótipos machistas. Ricardo não era como os outros homens, porque era melhor que os outros homens. Era a interpretação que a impedia de questionar se ele não era como os outros homens por motivos completamente diferentes. A ironia mais cruel era que Fernanda se orgulhava publicamente de ter marido que não olha para outras mulheres. Em reuniões de amigas, ela se vangloriava de nunca ter pegado Ricardo flertando com outras, nunca ter encontrado materiais pornográficos com mulheres, nunca ter desconfiado de traição heterossexual. Tenho sorte de ter marido fiel, ela dizia triunfante. Não imaginava que a fidelidade dele em relação a outras mulheres tinha motivos que devastariam qualquer esposa. O último sinal que Fernanda só reconheceria após descobrir toda a verdade
Era a forma como Ricardo e seu Antônio interagiam durante as refeições familiares de domingo. Sentavam-se sempre próximos, serviam comida um para o outro com intimidade excessiva, mantinham contato visual prolongado durante conversas, demonstravam linguagem corporal de casal apaixonado, disfarçada de carinho familiar. Que lindo ver pai e filho tão próximos, Fernanda comentava emocionada observando-os. Vocês dois são exemplo para outras famílias. Era a aprovação ingênua de relacionamento que funcionava em nível completamente diferente do que ela compreendia. Nos últimos meses antes da ligação que mudaria tudo, os sinais haviam se intensificado. Ricardo chegava em casa com perfume diferente. Seu Antônio demonstrava animação excessiva nos fins de semana. Ambos cochichavam mais frequentemente. Riam de forma mais íntima. Pareciam compartilhar segredo que os deixava eufóricos. Fernanda interpretara essa mudança como sinal de que algum projeto familiar especial estava sendo planejado. Talvez uma viagem surpresa, uma reforma da casa, um presente especial para ela. Jamais imaginou que o segredo que os deixava tão felizes era a intensificação de relacionamento amoroso que durava mais tempo que o próprio casamento dela. A ligação chegou às 2h17 da madrugada de uma terça-feira fria de setembro. Fernanda dormia profundamente, quando o toque insistente do celular a despertou com aquela sensação de emergência que apenas chamadas no meio da noite provocam. Primeiro pensamento: algum acidente com as crianças. Segundo pensamento: problema de saúde de algum familiar. Jamais imaginou que seria a ligação que acabaria com 15 anos de mentiras. Fernanda! A voz do outro lado estava irreconhecível. Era seu Antônio, mas soava completamente diferente, embargada, trêmula, desesperada. Preciso falar com você urgentemente. Por favor, não desligue. Seu Antônio, aconteceu alguma coisa? O senhor está bem? Fernanda sentou na cama, instantaneamente alerta. Ao lado, Ricardo continuava dormindo profundamente, respiração regular de quem não tem segredos, perturbando o sono. Não estou bem, filha. Não estou bem há muito tempo. Preciso te contar uma coisa que deveria ter falado há anos, mas nunca tive coragem. Hoje não aguento mais guardar esse segredo. A voz dele quebrava a cada palavra, como se cada sílaba causasse dor física. Fernanda levantou da cama e foi para a sala, pressentindo que aquela conversa precisaria de privacidade. Me conta, seu Antônio, o que está acontecendo? Por que o senhor está chorando? Pela primeira vez em 15 anos, sentia medo genuíno de uma conversa com o sogro, que sempre considerara segundo pai. Fernanda, Ricardo e eu, nós... Silêncio longo, pontuado, apenas por soluços. Meu Deus, como vou falar isso? Como vou destruir sua vida com a verdade que guardei tanto tempo? A agonia na voz dele era real, palpável, devastadora. Seu Antônio, por favor, me fale logo. Está me assustando, Fernanda pediu, embora parte dela já pressentisse que whatever viesse a seguir mudaria sua vida para sempre. Ricardo e eu temos um relacionamento, ele sussurrou, como se confessasse crime hediondo. Não de pai e filho, Fernanda. Um relacionamento de homens que se amam. Há 17 anos, desde antes de vocês se casarem. O celular quase escorregou da mão de Fernanda. As palavras eram tão absurdas, tão impossíveis, que sua mente se recusava a processá-las. Como assim? Não entendi. Vocês são pai e filho. Somos pai e filho que se amam como amantes, ele confessou entre lágrimas audíveis. Começou quando Ricardo tinha 18 anos. Eu estava passando por crise após morte da primeira esposa. Ele estava confuso sobre sexualidade. Uma noite aconteceu e nunca mais parou. Vocês conseguem imaginar o choque de receber uma confissão dessas no meio da madrugada? Descobrir que o casamento perfeito foi teatro elaborado durante 15 anos? Deixem nos comentários como reagiriam a uma revelação tão devastadora. Fernanda sentiu o mundo girando. Náusea, tontura, sensação de irrealidade completa. Isso não pode ser verdade. Vocês são família. Ricardo é meu marido há 15 anos. Temos filhos juntos.
Tudo verdade, filha. Mas Ricardo nunca te amou como mulher. Ele me ama. Sempre me amou. O casamento com você foi para esconder nossa relação, para dar normalidade à vida dele. Você é mulher maravilhosa que não merecia ser enganada assim. A confissão continuou por 1h30. Seu Antônio revelou detalhes que comprovavam a veracidade da história impossível. Encontros secretos durante pescarias, momentos íntimos nas conversas sobre negócios, reuniões bancárias, que eram, na verdade, encontros amorosos em motéis da cidade vizinha. Por que está me contando isso agora? Fernanda perguntou quando conseguiu recuperar minimamente a capacidade de raciocinar. Por que agora? Depois de tanto tempo? Porque não aguento mais viver essa mentira. Porque você não merece ser enganada para sempre. Porque Ricardo quer assumir nosso relacionamento publicamente. Ele quer se separar de você e vir morar comigo. As palavras saíram como confissão de crime capital. A segunda bomba foi ainda pior que a primeira. Ele quer se separar para ficar com você? Ele diz que cansou de fingir, que quer viver autêntico, que os filhos já cresceram o suficiente para entender, que você vai encontrar outro homem que te ame de verdade. Seu Antônio relatava planos que haviam sido discussão entre eles, decisão tomada sem consulta à pessoa mais afetada. Fernanda percebeu que não era apenas vítima de traição, era obstáculo que precisava ser removido para facilitar relacionamento de outras pessoas. Há quanto tempo vocês planejam isso? Alguns meses. Ricardo tem pressa. Diz que não quer mais esperar, que já perdeu muito tempo vivendo mentira. Eu tentei convencê-lo a ter paciência, a pensar melhor, mas ele está determinado. A revelação mostrava que ela já era passado nas mentes dos dois homens. Durante o resto da ligação, Fernanda descobriu mais detalhes que reconstituíam 15 anos de casamento sob perspectiva completamente diferente. As viagens de trabalho de Ricardo eram encontros românticos. Os fins de semana que seu Antônio passava na casa deles eram oportunidades para intimidade disfarçada. Os olhares cúmplices que ela admirava eram linguagem de amantes secretos. As crianças sabem? Foi pergunta que mais temia fazer. Não, filha. Nunca fizemos nada na frente delas. Somos discretos. Mas Ricardo acha que elas precisam saber a verdade. Que família deve ser honesta. Planos que incluíam devastar emocional de Júlia e Tiago também havia sido decidido sem consulta materna. Quando finalmente desligou o telefone, Fernanda permaneceu na sala escura por horas. Cada memória dos 15 anos de casamento se ressignificava sob a nova perspectiva. Cada gesto carinhoso entre Ricardo e seu Antônio ganhava a conotação que ela jamais havia percebido. Cada "eu te amo" que Ricardo lhe dissera se revelava mentira ou, na melhor hipótese, amor fraternal disfarçado de paixão conjugal. O aspecto mais doloroso não era apenas descobrir traição, era perceber que havia sido personagem secundária na própria vida. Enquanto ela construía memórias familiares preciosas, Ricardo e seu Antônio viviam história de amor paralela, onde ela era figurante inconveniente. Quando Ricardo desceu para a cozinha às 6h30, encontrou Fernanda sentada na mesa com café frio e olhos vermelhos de lágrimas. Amor, você dormiu aqui embaixo? Aconteceu alguma coisa? Fernanda o observou como se o visse pela primeira vez. O homem que acreditara conhecer completamente era estranho cujos pensamentos, desejos, planos verdadeiros ela jamais havia suspeitado. Seu pai me ligou de madrugada, ela disse simplesmente. A mudança na expressão de Ricardo foi instantânea. Cor sumindo do rosto, postura se alterando, olhos demonstrando pânico de animal acuado. O que ele te disse? Tudo. Fernanda respondeu olhando diretamente nos olhos do homem que chamara de marido durante 15 anos. Absolutamente tudo. Ricardo se sentou pesadamente na cadeira oposta à de Fernanda, a máscara de marido dedicado finalmente caindo após 10 anos de performance perfeita. Pela primeira vez desde que se conheceram, ela viu o homem real por trás da persona cuidadosamente construída. Fernanda, eu posso explicar, ele começou, mas a voz saía sem convicção. Como explicar 17 anos de mentiras?
Como justificar ter usado outra pessoa como fachada para relacionamento proibido? Pode explicar como? Ela perguntou com calma que não sentia. Como explica ter me enganado desde antes do nosso casamento? Como explica ter construído família inteira baseada numa mentira? A contenção emocional era frágil, ameaçando se romper a qualquer momento. Ricardo passou a mão pelos cabelos, gesto nervoso que ela conhecia bem, mas que agora entendia ter significados completamente diferentes. Não foi planejado, Fê. Quando te conheci, eu realmente queria tentar vida normal. Achei que casando com você, tendo filhos, conseguiria mudar. Mudar o quê? Mudar quem você é? Fernanda sentiu primeira onda de raiva substituindo o choque inicial. Você mentiu sobre sua identidade desde o primeiro encontro. Fingiu me amar durante 15 anos. Me fez ter filhos achando que tinha pai que os amava. Eu amo vocês, Ricardo protestou, mas mesmo ele parecia não acreditar nas próprias palavras. Amo você e as crianças de um jeito diferente. Vocês são minha família. São importantes para mim. Importante como fachadas, Fernanda retrucou. Importante para esconder sua vida real. Seu pai me contou tudo, Ricardo. Os encontros, os planos de se separar de mim, as conversas sobre como revelar para as crianças. Você planejou minha humilhação sem sequer me consultar. Pessoas que estão acompanhando essa história, vocês conseguem imaginar descobrir que a vida inteira foi mentira elaborada? Que pessoa que amavam os via apenas como conveniência? Compartilhem nos comentários se já passaram por traições que mudaram completamente sua percepção da realidade. A conversa que se seguiu durou 3 horas e revelou aspectos da personalidade de Ricardo que Fernanda jamais suspeitara. Ele admitiu que o relacionamento com seu Antônio havia começado quando tinha 18 anos, período de confusão sobre sexualidade após morte da primeira esposa do pai. Foi uma noite só no início, ele confessou, evitando olhar diretamente para ela. Papai estava passando por depressão profunda, eu estava questionando minha orientação sexual. Aconteceu sem planejamento, mas depois percebemos que nos amávamos de uma forma que não conseguíamos controlar. Fernanda descobriu que o namoro deles havia acontecido paralelamente ao relacionamento secreto entre Ricardo e seu Antônio. Cada encontro romântico que ela guardava como memória preciosa havia sido precedido ou seguido por intimidade dele com outra pessoa. Por que casou comigo, então? Por que não assumiu logo sua sexualidade? Ela perguntou, precisando entender lógica por trás de tanto engano. Porque eu tinha medo, Ricardo admitiu finalmente, demonstrando vulnerabilidade genuína. Medo da reação da sociedade, medo de perder emprego, medo de destruir reputação da família. Nos anos 90, ser gay era muito mais complicado que hoje. E ser gay com o próprio pai, isso era impensável. A admissão revelou que Fernanda havia sido solução conveniente para o problema social de Ricardo. Casamento heterossexual proporcionava a respeitabilidade que ele precisava para manter relacionamento real em segredo. E eu? E meus sentimentos? E minha vida? Fernanda questionou. Você pensou alguma vez no que estava fazendo comigo? No tempo que estava roubando de mim? Ricardo finalmente olhou diretamente para ela e Fernanda viu lágrimas genuínas, talvez as primeiras honestas de todo o casamento. Pensei. Penso todos os dias. Sei que fiz coisas terríveis com você. Sei que você merecia homem que te amasse completamente, mas eu não conseguia abrir mão do papai. A confissão mais devastadora veio quando Ricardo revelou detalhes sobre como ele e seu Antônio mantinham um relacionamento secreto durante anos de vida familiar normal. Os domingos em família eram oportunidades para intimidade disfarçada. As conversas particulares eram sessões de planejamento romântico. Os olhares cúmplices eram linguagem de amor desenvolvida ao longo de quase 2 décadas. Vocês transavam na minha casa? Fernanda perguntou, precisando saber até onde ia a profanação de sua vida doméstica. Ricardo hesitou antes de responder. Algumas vezes. Quando você saía com as crianças, quando viajava para a casa da sua mãe. Nunca no nosso quarto. Sempre no quarto de hóspedes ou na sala, quando tínhamos certeza de que não voltariam.
A revelação transformou casa, que Fernanda considerava santuário familiar, em cenário de traição múltipla. Cada cômodo agora carregava a possibilidade de ter sido palco de intimidade que excluía completamente a dona da casa. E as crianças? Elas nunca desconfiaram de nada. Fernanda precisava saber se filhos também haviam sido vítimas de engano elaborado. Nunca fizemos nada na frente delas, Ricardo garantiu. Sempre fomos cuidadosos. Para elas, somos apenas pai e avô que se dão muito bem. Elas não sabem de nada sobre nossa intimidade. A segunda bomba da conversa veio quando Ricardo revelou planos futuros que ele e seu Antônio haviam elaborado sem consulta a ela. Queremos nos assumir publicamente. Papai está ficando velho. Não quer mais esconder quem somos. Eu também cansei de fingir. E eu? E as crianças? Vocês pensaram em como isso afetaria nossas vidas? Fernanda sentiu segunda onda de raiva, desta vez direcionada ao egoísmo absoluto dos planos deles. Pensamos. Sabemos que será difícil no início, mas acreditamos que, com o tempo, todos se adaptarão. As crianças são jovens, vão entender. Você vai encontrar alguém que te ame de verdade. Ricardo falava sobre destruição de família como se fosse inconveniência temporária. O aspecto mais chocante da confissão foi perceber que Ricardo genuinamente acreditava estar fazendo favor a Fernanda ao revelar verdade. Em sua mente distorcida, ela deveria ficar grata por finalmente descobrir que vivera mentira durante 15 anos. Você realmente acha que estou melhor sabendo disso? Ela perguntou incrédula. Você acha que descobrir que minha vida inteira foi teatro me faz bem? Acho que todos merecem viver autenticamente, Ricardo respondeu, revelando o nível de narcisismo que ela jamais havia percebido. Fingir não faz bem para ninguém. É melhor enfrentar verdade dolorosa que viver mentira confortável. A ironia era que Ricardo falava sobre autenticidade depois de mentir sistematicamente durante 15 anos. Falava sobre verdade depois de construir família inteira baseada em engano. Falava sobre fazer bem aos outros depois de usar esposa como fachada conveniente. Quando a conversa terminou, Fernanda compreendeu que não havia sido vítima apenas de traição sexual. Havia sido vítima de manipulação psicológica sofisticada, que durou mais da metade da vida adulta. Ricardo e seu Antônio haviam orquestrado encenação elaborada onde ela era a atriz principal sem conhecer o roteiro verdadeiro. O que acontece agora? Ela perguntou, percebendo que vida como conhecia havia terminado definitivamente naquela manhã. Agora vivemos honestamente, Ricardo respondeu, como se 15 anos de desonestidade fossem apenas fase que havia terminado naturalmente. Agora todos sabem a verdade e podemos seguir em frente. Fernanda olhou para o homem que chamara de marido durante 15 anos e percebeu que jamais o conhecera realmente. A pessoa sentada à sua frente era estranho que havia roubado 10 anos da vida dela para facilitar relacionamento próprio. E o pior de tudo, ele esperava gratidão por finalmente revelar a verdade que sempre deveria ter contado. Após Ricardo sair de casa alegando precisar de tempo para pensar, Fernanda se viu sozinha com a devastação emocional mais absoluta da sua vida. As crianças estavam na escola. A casa estava em silêncio. E cada objeto familiar parecia zombar dela, com memórias que agora ganhavam significados completamente diferentes. Sentada na mesa da cozinha, onde havia servido milhares de refeições familiares, Fernanda começou a reconstruir mentalmente os últimos 15 anos através da nova perspectiva que Ricardo havia lhe imposto. Cada lembrança preciosa se transformava em cena de uma peça teatral, onde ela era a única atriz que não conhecia o roteiro verdadeiro. O primeiro exercício mental que se impôs foi revisar todos os fins de semana em família. Domingo após domingo, ela havia preparado almoços especiais, arrumado a mesa com carinho, criado ambiente acolhedor para reunir sua família perfeita. Agora percebia que cada um desses encontros era oportunidade para Ricardo e seu Antônio manterem proximidade disfarçada de carinho familiar. As conversas particulares que pai e filho mantinham na varanda, as risadas íntimas
que ela admirava como sinal de relacionamento saudável, os olhares cúmplices que interpretava como cumplicidade paternal. Tudo adquiria conotação romântica que a fazia sentir náusea física. Havia sido anfitriã de encontros amorosos sem saber. Fernanda se lembrou de uma situação específica que sempre a intrigara sem despertar suspeitas concretas. Há cerca de 2 anos, durante churrasco de aniversário de Tiago, ela flagrou Ricardo e seu Antônio sussurrando no quintal de forma que parecia conspiratória. Quando se aproximou, eles se afastaram naturalmente e Ricardo explicou que papai estava me dando conselhos sobre investimentos. Agora entendia que aqueles sussurros eram declarações amorosas, disfarçadas de conversas familiares. Talvez estivessem marcando o encontro secreto. Talvez estivessem compartilhando intimidades sobre a noite anterior. Talvez estivessem rindo da facilidade com que enganavam a esposa e nora que os recebia tão amorosamente. Vocês conseguem imaginar a sensação de reinterpretar 15 anos de memórias familiares e descobrir que foram um palco de relacionamento amoroso secreto? Deixem nos comentários se já viveram situações onde precisaram ressignificar completamente lembranças que consideravam sagradas. O segundo aspecto que Fernanda começou a analisar foi a dinâmica física entre Ricardo e seu Antônio durante todos esses anos. Ela sempre admirou a naturalidade com que pai e filho demonstravam carinho, abraços prolongados, tapinhas nas costas, proximidade física que considerava exemplo admirável de masculinidade saudável. Repassando mentalmente essas interações, Fernanda percebia agora que havia linguagem corporal de casal apaixonado, disfarçada de afeto paternal. A forma como Ricardo massageava os ombros do pai quando ele reclamava de dores, como seu Antônio acariciava os cabelos de Ricardo quando conversavam no sofá, como eles se tocavam constantemente durante conversas, eram gestos de intimidade romântica que ela havia interpretado como carinho familiar excepcionalmente próximo. Havia também os momentos em que eles saíam juntos e voltavam visivelmente relaxados e felizes, com aquela energia de pessoas que acabaram de passar tempo de qualidade com quem amam. Que bom que vocês aproveitaram a tarde, Fernanda sempre comentava quando eles retornavam das pescarias ou caminhadas. Agora sabia que voltavam de encontros românticos que ela inadvertidamente facilitava ao aprovar e encorajar. A terceira descoberta devastadora veio quando Fernanda decidiu procurar evidências físicas do relacionamento que Ricardo havia confessado. Começou pelo quarto de hóspedes, onde seu Antônio dormia nos fins de semana que passava na casa deles. Mexendo entre os pertences dele, encontrou preservativos escondidos no fundo da gaveta, detalhe que a chocou profundamente. Seu Antônio sempre alegara não ter interesse em relacionamentos após morte de Dona Marlene. "Minha vida amorosa acabou, filha", ele costumava dizer quando Fernanda sugeria que conhecesse alguma viúva simpática. Agora descobria que ele mentira sistematicamente sobre celibato, mantendo vida sexual ativa e secreta com o próprio filho. Continuando a investigação improvisada, Fernanda encontrou no armário de Ricardo camisas que nunca havia visto, perfumes que ele não usava quando saía com ela, até mesmo roupas íntimas mais sofisticadas que as habituais. Eram indícios de vida dupla elaborada, onde ele se vestia de forma diferente para encontros com amante secreto. O aspecto mais perturbador foi encontrar no carro de Ricardo comprovante de motel da cidade vizinha, datado da semana anterior. Enquanto ela acreditava que ele estava numa reunião de negócios que se estendeu, Ricardo estava num quarto de motel com o próprio pai, vivendo romance que durava mais tempo que o casamento deles. A quarta revelação chocante veio através de análise do comportamento das crianças. Fernanda começou a se questionar se Júlia e Tiago haviam percebido sinais que ela ignorara. Conversando casualmente com Júlia, de 15 anos, descobriu que a filha sempre achara estranho o carinho excessivo entre pai e avô. "Mãe, eles são diferentes de outros pais e avós que conheço", Júlia comentou inocentemente. "Parecem mais próximos. Tipo, eles conversam sobre coisas que nem comigo e com você eles falam. E sempre ficam rindo de coisas que a gente não entende."
A percepção adolescente havia captado sinais que a mãe interpretara romanticamente como união familiar. Tiago, de 12 anos, também tinha observações perturbadoras quando questionado indiretamente. Papai e vovô são tipo melhores amigos, ele disse. Às vezes parece que eles têm segredos que não podem contar para ninguém. Mas deve ser coisa de homem, né? A inocência infantil havia identificado cumplicidade que ia além do relacionamento paternal normal. Fernanda percebeu que as crianças haviam crescido numa casa onde relacionamento amoroso secreto acontecia diante dos olhos delas, sem que compreendessem a natureza real daquilo que presenciavam. Eram vítimas indiretas de encenação familiar que distorcia a percepção delas sobre relacionamentos saudáveis. A quinta descoberta devastadora veio quando Fernanda decidiu ligar para algumas amigas próximas e fazer perguntas aparentemente casuais sobre percepções delas sobre Ricardo e seu Antônio. As respostas confirmaram que sinais da relação amorosa eram visíveis para observadores externos. Sempre achei que eles tinham cumplicidade impressionante, comentou Sandra, melhor amiga de Fernanda. Tipo, eles se entendem sem precisar falar, têm linguagem própria, demonstram carinho que vai além do normal entre pai e filho. Pensei que fosse bonito, mas confesso que às vezes achava intenso demais. Outras amigas fizeram observações similares quando questionadas retroativamente. A proximidade excessiva entre Ricardo e seu Antônio havia chamado a atenção de várias pessoas ao longo dos anos, mas todas interpretaram como exemplo admirável de relacionamento paternal saudável, exatamente como Fernanda fizera. O último aspecto que Fernanda investigou foi financeiro. Verificando extratos bancários e gastos familiares, descobriu padrões que agora faziam sentido sob perspectiva diferente. Ricardo gastava quantias significativas em presentes para papai, que ela sempre interpretou como generosidade filial exemplar. Presentes caros no Dia dos Pais, roupas sofisticadas porque papai merece se vestir bem, jantares em restaurantes requintados para comemorar conquistas dele, até mesmo joias discretas que Ricardo justificava como lembrancinha para mostrar carinho. Eram gastos de homem apaixonado cortejando o amante, não de filho cuidando do pai. Quando Ricardo retornou no final da tarde, encontrou Fernanda na sala, com evidências espalhadas sobre mesa de centro. Comprovantes de motel, preservativos encontrados no quarto de hóspedes, extratos bancários destacando gastos suspeitos, até mesmo algumas fotografias dos dois em situações que agora pareciam íntimas demais. Precisamos conversar sobre detalhes, Fernanda disse com voz controlada que não sentia. Quero saber exatamente o que acontecia na minha casa, com meu dinheiro, na frente dos meus filhos durante todos esses anos. O confronto que se seguiu revelaria aspectos ainda mais chocantes sobre profundidade e elaboração do relacionamento secreto que havia funcionado paralelo ao casamento de Fernanda por mais de década e meia. O confronto entre Fernanda e Ricardo durou até altas horas da madrugada, revelando camadas de engano que ela jamais imaginara possíveis. Sentados na sala onde haviam compartilhado milhares de momentos familiares, os dois desmontaram 15 anos de casamento, peça por peça, descobrindo que cada tijolo da construção familiar havia sido assentado sobre mentiras. Quero saber tudo, Fernanda disse, mostrando as evidências espalhadas na mesa. Cada encontro, cada mentira, cada momento em que vocês riram de mim pelas costas. Não vou viver o resto da vida me perguntando o que mais não sei. Ricardo olhou para os comprovantes de motel, preservativos, extratos bancários como se fossem evidências de crimes que ele havia esquecido de cometer. A realidade de ter sido descoberto o atingia em ondas, primeiro negação, depois pânico, finalmente uma estranha sensação de alívio por não precisar mais fingir. Começou mesmo quando eu tinha 18 anos. Ele admitiu, evitando olhar diretamente para ela. Papai estava devastado depois que mamãe morreu. Eu estava confuso sobre minha sexualidade. Uma noite ele bebeu demais, chorou muito. Eu tentei consolá-lo e aconteceu. A narrativa que se seguiu foi mais perturbadora que Fernanda havia imaginado.
O relacionamento entre pai e filho não havia sido sedução predatória nem experiência impulsiva. Havia evoluído para a história de amor genuína, que durava quase 2 décadas. Depois da primeira vez, ficamos sem nos falar por semanas. Ricardo continuou. Eu estava apavorado. Ele estava devastado pela culpa. Mas não conseguíamos parar de pensar um no outro. Quando voltamos a nos ver, percebemos que não era apenas atração física, era amor verdadeiro. Vocês conseguem imaginar a complexidade de descobrir que seu casamento foi fachada para relacionamento amoroso entre pai e filho? Deixem nos comentários como lidariam com revelação tão chocante e inesperada. Fernanda descobriu que o namoro deles havia acontecido durante período em que Ricardo mantinha relacionamento sexual regular com o pai. Cada encontro romântico que ela guardava como memória preciosa havia sido precedido ou seguido por intimidade dele com seu Antônio. Por que pediu para namorar comigo, então? Ela questionou. Se vocês se amavam, por que criou essa farsa toda? Porque eu tinha muito medo, Ricardo confessou. Medo da reação das pessoas, medo de perder emprego, medo da polícia. Nos anos 90, relacionamento homossexual já era complicado. Relacionamento entre pai e filho, isso era crime. Era abominação aos olhos de todo mundo. A explicação revelou que Fernanda havia sido escolhida especificamente por características que facilitariam a farsa. Você era perfeita, Ricardo disse, sem perceber crueldade das palavras. Bonita o suficiente para ser convincente. Independente o suficiente para não ser grudenta, carinhosa o suficiente para aceitar papai como parte integral da família. Fernanda percebeu que havia sido recrutada para papel específico numa peça teatral elaborada. Suas qualidades mais admiráveis, independência, generosidade, amor por família, haviam sido usadas contra ela para facilitar engano que duraria 10 décadas. E o sexo comigo? Como conseguia fingir durante 15 anos? Ela perguntou, precisando entender aspectos mais íntimos da traição. Ricardo hesitou longamente antes de responder. No início era difícil, mas aprendi a pensar nele durante momentos íntimos com você. Era a única forma de conseguir ter ereção e chegar ao clímax. A revelação foi devastadora. Durante 15 anos de vida sexual conjugal, Ricardo fantasiava com o próprio pai para conseguir fazer sexo com a esposa. Fernanda nunca havia sido desejada pelo homem que chamava de marido. E as crianças? Como vocês conseguiam manter relacionamento sexual com Júlia e Tiago na casa? Fernanda precisava saber até onde ia a profanação do ambiente familiar. Éramos muito cuidadosos, Ricardo garantiu. Nunca na frente delas, nunca quando havia risco de serem descobertos. Desenvolvemos códigos, sinais, formas de comunicação que elas não compreendiam. A segunda parte do confronto revelou detalhes sobre organização prática do relacionamento secreto. Ricardo e seu Antônio mantinham um calendário informal de encontros, sempre coordenados com a agenda familiar de Fernanda. Quando você saía com as meninas, quando viajava para a casa da sua mãe, quando tinha reunião na escola das crianças que duraria horas, eram oportunidades para ficarmos juntos em casa, Ricardo explicou. E tínhamos encontros regulares nos motéis quando alegava estar em reuniões de trabalho. Fernanda descobriu também que havia aspectos financeiros elaborados no relacionamento deles. Ricardo gastava dinheiro familiar em presentes caros para o pai, jantares românticos, até mesmo joias discretas que seu Antônio usava como símbolos do amor secreto. Você usou meu dinheiro para bancar caso extraconjugal durante 15 anos, ela disse, percebendo a dimensão da traição financeira. Cada presente caro que comprava para seu pai, cada jantar especial, cada viagem que faziam juntos, eu estava pagando. O aspecto mais doloroso do confronto foi descobrir que Ricardo planejara revelar tudo há meses, mas sempre encontrava desculpas para adiar. Eu sabia que teria que contar um dia, ele admitiu, mas sempre achava que poderia esperar mais um pouco, que talvez encontraria forma mais fácil de fazer isso. Forma mais fácil de me humilhar, Fernanda corrigiu. Você não estava procurando forma gentil de revelar verdade. Estava procurando forma conveniente de se livrar de mim. Quando o confronto terminou às 4 da manhã,
Fernanda compreendeu que não havia sido vítima apenas de traição. Havia sido vítima de operação elaborada de engano que envolveu manipulação psicológica, financeira e emocional durante mais da metade da vida adulta dela. Ricardo, por sua vez, parecia genuinamente surpreso com a profundidade da dor que havia causado. Em sua mente narcisista, revelação da verdade deveria libertar todos os envolvidos para viverem autêntico. Não compreendia que havia destruído vida de outra pessoa para facilitar própria felicidade. Na manhã seguinte, ao confronto devastador com Ricardo, Fernanda tomou decisão que mudaria completamente sua percepção sobre família que acreditara conhecer. Investigaria se outras pessoas sabiam do relacionamento secreto entre marido e sogro. A descoberta que fez foi ainda mais chocante que traição original. Começou ligando para Marlene, irmã mais velha de seu Antônio, que sempre mantivera relacionamento próximo com cunhado e sobrinho. A conversa aparentemente casual sobre preocupações com solidão de Antônio revelou informações devastadoras. Fernanda, filha, eu sempre soube que meu irmão e Ricardo tinham um relacionamento diferente, Marlene confessou após alguns minutos de conversa evasiva. Desde que Ricardo era jovem, percebia que eles se olhavam de jeito que não era normal entre pai e filho. A revelação de que a cunhada sabia há anos do relacionamento secreto foi primeiro choque. Mas pior foi descobrir que Marlene não apenas sabia, aprovava e facilitava ativamente. Eu sempre achei bonito o amor que eles têm um pelo outro, ela continuou. Não é qualquer um que encontra amor verdadeiro na vida. Se eles se fazem felizes, por que seria errado? Fernanda percebeu que a família de seu Antônio não apenas conhecia relacionamento incestuoso, romantizava como história de amor admirável. Ela havia sido a única pessoa mantida no escuro sobre realidade que todos os outros aceitavam naturalmente. E eu? E meu casamento? Ninguém pensou que eu tinha direito de saber? Fernanda questionou indignada. Filha, vocês pareciam felizes. Ricardo sempre foi bom marido e pai. Achamos que não precisava complicar as coisas. Marlene respondeu com lógica distorcida que priorizava a conveniência dos homens sobre direitos da mulher enganada. Gente que está acompanhando essa história. Conseguem acreditar que família inteira sabia do segredo e decidiu manter esposa no escuro por 15 anos? Comentem se já viveram situações onde descobriram que todos sabiam de algo importante sobre suas vidas, menos vocês. A segunda ligação foi para Carlos, irmão mais novo de Ricardo, que morava em outra cidade, mas visitava ocasionalmente. A reação dele foi ainda mais chocante que da tia. Fernanda, sério que você nunca desconfiou? Carlos perguntou genuinamente surpreso. Cara, era óbvio demais. A forma como eles se olhavam, como se tocavam, como ficavam nervosos quando alguém chegava e eles estavam conversando sozinhos. Carlos revelou que a família toda fazia piadas internas sobre relacionamento de Ricardo e seu Antônio. A gente chamava eles de casal nas brincadeiras familiares. Achávamos que você sabia e fingia não ver para manter a harmonia. A descoberta mais devastadora veio quando Carlos confessou que havia flagrado os dois em situação comprometedora durante festa de Natal 3 anos antes. Cheguei na cozinha e eles estavam se beijando. Ficaram sem graça, mas eu apenas ri e falei, se cuidem para ninguém ver. Pensei que você sabia e aceitava. Fernanda compreendeu que durante anos havia sido objeto de pena familiar. Todos achavam que ela sabia da traição e fingia não ver por conveniência ou medo de confrontar a situação. Era humilhação dupla, ser enganada e ser vista como cúmplice voluntária do próprio engano. A terceira descoberta chocante veio através de Lúcia, melhor amiga de Dona Marlene, madrasta falecida de Ricardo. Lúcia revelou que Dona Marlene sabia do relacionamento do marido com o enteado desde o início. Marlene me contou tudo pouco antes de morrer. Lúcia confessou por telefone. Ela descobriu eles juntos quando Ricardo tinha 19 anos. Fez escândalo inicialmente, mas depois aceitou. Dizia que pelo menos sabia que Antônio não ia arranjar outra mulher para substituí-la.
A revelação mostrou que Dona Marlene havia morrido, guardando segredo sobre relacionamento incestuoso, preferindo proteger marido e enteado a revelar verdade que poderia salvar casamento de Fernanda. Ela chegou a sugerir que contassem para você, Lúcia continuou, mas Antônio e Ricardo sempre encontravam desculpas. Diziam que timing não estava certo, que crianças eram pequenas demais que você não entenderia. Fernanda percebeu que havia defensores ativos do relacionamento secreto dentro da família. Pessoas que conheciam verdade e, conscientemente, escolheram proteger os homens ao invés de proteger mulher que estava sendo enganada sistematicamente. A quarta revelação veio de fonte inesperada. Sandra, sua melhor amiga, que finalmente confessou suspeitas que guardara por anos. Fernanda, eu sempre achei estranho, mas nunca soube como falar. Sandra admitiu durante conversa tensa. A proximidade deles era excessiva demais para pai e filho normal. E você sempre elogiava tanto essa proximidade que achei que era assim mesmo na família de vocês. Sandra revelou que outras amigas do círculo social delas também haviam comentado sobre estranheza no relacionamento entre Ricardo e seu Antônio. A gente falava que eles pareciam mais casal que pai e filho, mas sempre achamos que era impressão nossa. A descoberta mais dolorosa foi saber que próprias amigas haviam percebido sinais de relacionamento amoroso que ela, convivendo diariamente com os dois homens, havia interpretado romanticamente como amor familiar excepcional. Por que ninguém nunca me falou nada? Fernanda questionou, percebendo que havia sido protegida de verdade que todos os outros conheciam. Porque você parecia tão orgulhosa da família unida que vocês tinham, Sandra explicou. Você sempre falava como era sortuda por ter marido que amava o pai, como era bonito ver homens demonstrando carinho. Como íamos falar que achávamos aquilo estranho? O último aspecto investigado por Fernanda foi comportamento das próprias crianças. Conversando com Júlia e Tiago separadamente, descobriu que até eles haviam percebido aspectos incomuns no relacionamento do pai com o avô. Mãe, eles sempre foram meio esquisitos juntos, Júlia confessou. Tipo, conversam sussurrando, riem de coisas que a gente não entende, ficam se olhando de um jeito diferente, mas pensei que fosse normal deles. Tiago foi ainda mais direto. Papai gosta mais do vovô que da gente, né? Ele fica mais feliz quando está com o vovô do que quando está com nossa família. Fernanda percebeu que filhos haviam crescido numa casa onde relacionamento amoroso secreto acontecia diante dos olhos deles. Eles captaram sinais que ela ignorara, mas como eram crianças, não conseguiram interpretar significado real do que presenciavam. Ao final do dia de investigações, Fernanda compreendeu a dimensão completa da conspiração familiar que havia funcionado às suas custas durante 15 anos. Não havia sido vítima apenas de 2 homens mentirosos. Havia sido vítima de rede familiar inteira que escolheu proteger relacionamento secreto ao invés de proteger mulher inocente que estava sendo enganada. A descoberta transformou completamente a percepção que tinha sobre família, amizades, comunidade social. Fernanda percebeu que havia vivido 15 anos sendo única pessoa honesta numa rede de cumplicidade que facilitava a traição elaborada. Era humilhação que ia muito além de infidelidade conjugal. Era descobrir que vida inteira havia sido mentira mantida coletivamente por pessoas que alegavam amá-la e respeitá-la. A vingança que planejaria teria que ser proporcional não apenas à traição, mas à conspiração que a sustentara durante 10 anos. Após descobrir que família inteira sabia do relacionamento secreto entre Ricardo e seu Antônio, Fernanda passou 3 dias planejando a vingança mais devastadora da sua vida. Não seria confronto privado, nem separação discreta. Seria a exposição pública que marcaria pai e filho para sempre. A primeira decisão estratégica foi usar o próprio amor que eles sentiam um pelo outro como arma da vingança. Se Ricardo e seu Antônio queriam viver relacionamento autêntico, Fernanda garantiria que toda a cidade conhecesse detalhes íntimos dessa autenticidade. Se vocês querem sair do armário, vou facilitar isso de uma forma que nunca esquecerão. Fernanda murmurou sozinha, sentada na mesa da cozinha, onde planejara milhares de refeições familiares que agora descobria terem sido palco de encenação elaborada.
O plano começou com investigação detalhada sobre vida social e profissional dos dois homens. Ricardo trabalhava como contador para várias empresas pequenas da cidade. Reputação profissional baseada em imagem de homem sério e conservador. Seu Antônio frequentava clube de aposentados, participava de atividades na igreja. Era respeitado como viúvo dedicado que criara filho exemplar. Ambos dependiam completamente de aprovação social para manter status profissional e pessoal. A revelação pública do relacionamento incestuoso destruiria não apenas reputações, mas também fontes de renda e posição social que levaram décadas para construir. A segunda parte do plano envolveu coleta de evidências irrefutáveis. Fernanda contratou o detetive particular para fotografar encontros secretos, instalou gravadores nos locais que eles frequentavam, até mesmo subtraiu correspondências íntimas que encontrou escondidas no escritório de Ricardo. Preciso de material que torne impossível negarem o relacionamento, explicou para Roberto Santos, detetive especializado em casos de infidelidade. Quero fotos, gravações, documentos que comprovem que não é apenas amizade próxima, mas relacionamento amoroso e sexual estabelecido. Roberto ficou chocado quando descobriu detalhes do caso. Senhora Fernanda, em 20 anos de profissão, nunca vi situação tão complexa. Relacionamento entre pai e filho, casamento usado como fachada, família inteira cúmplice. Isso vai causar escândalos sem precedentes na cidade. Vocês que estão acompanhando essa história conseguem imaginar planejar vingança contra pessoas que enganaram vocês durante 15 anos? Deixem nos comentários qual seria o limite da vingança justa numa situação dessas. A terceira estratégia foi escolher timing perfeito para máximo impacto. Fernanda decidiu que exposição aconteceria durante festa de 60 anos de seu Antônio, evento que ele planejava há meses e havia convidado mais de 100 pessoas, familiares, amigos, colegas de trabalho, membros da igreja. Ele quer comemorar 60 anos de vida. Vou fazer dele o aniversário mais memorável da história, Fernanda planejou. Todos que participaram da conspiração para me enganar vão presenciar momento em que verdade vem à tona. Durante 2 semanas, Fernanda ajudou ativamente nos preparativos da festa, fingindo ser nora dedicada que sempre fora. Sugeriu lista de convidados, ajudou com decoração, até mesmo contribuiu financeiramente para tornar o evento ainda maior e mais público. Que bom que você está animada com a festa do papai, Ricardo comentou, aliviado por ela aparentemente ter superado descoberta traumática. Mostra que você entendeu nossa situação e quer que sejamos felizes. A arrogância dele em interpretar cooperação dela como aceitação foi combustível adicional para a vingança que planejava. Ricardo realmente acreditava que revelação da verdade havia libertado todos para viverem mais autenticamente. A quarta parte do plano envolveu preparar materiais audiovisuais que seriam exibidos durante festa. Fernanda compilou o slideshow com fotos íntimas dos dois, gravações de conversas amorosas, até mesmo comprovantes de gastos em motéis e presentes românticos. Vou contar a história completa do relacionamento deles, ela planejou. 17 anos de romance secreto, casamento usado como fachada, família cúmplice, tudo documentado cronologicamente para que ninguém possa negar ou minimizar. O material foi organizado como documentário devastador, começando com fotos antigas de Ricardo adolescente e seu Antônio viúvo, progredindo através dos anos com evidências crescentes do relacionamento, culminando com imagens recentes que provavam continuidade do romance. A quinta estratégia foi garantir presença da imprensa local. Fernanda contatou jornalistas de rádio e jornal da cidade, prometendo história que interessaria toda a região. É caso que envolve hipocrisia familiar, relacionamento incestuoso mantido em segredo por décadas, mulher enganada sistematicamente, ela explicou. Tipo de história que marca a época numa cidade pequena como nossa. Os jornalistas ficaram céticos inicialmente, mas quando Fernanda mostrou algumas evidências preliminares, perceberam o potencial da matéria.
Senhora, isso vai ser primeira página por semanas, garantiu Marcos Pereira, editor do jornal local. No dia da festa, Fernanda se arrumou especialmente bem. Vestido elegante, cabelo arrumado profissionalmente, maquiagem impecável. Queria estar linda para o momento em que destruiria a vida dos homens que haviam destruído a dela. Você está lindíssima hoje, Ricardo comentou quando desceram juntos para a festa. Papai vai ficar emocionado vendo como nossa família é unida e harmoniosa. Fernanda sorriu, sabendo que em algumas horas, família unida e harmoniosa se revelaria farsa elaborada que durara mais tempo que muitos casamentos verdadeiros. A vingança que executaria seria proporcional aos 15 anos de mentiras que sofrera. Quando chegaram ao salão decorado com fotos familiares, que agora ganhavam um significado completamente diferente, Fernanda viu seu Antônio radiante, recebendo cumprimentos de pessoas que o respeitavam como patriarca familiar exemplar. Em poucas horas, descobririam que homem que admiravam mantinha relacionamento incestuoso há quase 2 décadas. Hoje vai ser dia especial, Fernanda murmurou para si mesma, verificando o equipamento audiovisual que instalara discretamente. Dia que verdade finalmente será revelada para todos que participaram da mentira. A festa estava prestes a se tornar marco na história da cidade. Não como celebração de aniversário, mas como exposição pública mais devastadora que família respeitável já enfrentou. A festa estava no auge quando Fernanda se dirigiu ao microfone que havia sido instalado para discursos de parabéns. Mais de 100 pessoas enchiam o salão. Familiares, amigos, colegas de trabalho, membros da igreja, vizinhos que conheciam família há décadas. Era a audiência perfeita para a revelação que marcaria a história da cidade. Boa noite, pessoal. Fernanda começou com voz calma que não revelava a tempestade prestes a se desencadear. Gostaria de fazer homenagem especial para nosso querido aniversariante, seu Antônio, e também para meu marido, Ricardo. Aplausos entusiastas ecoaram pelo salão. Ricardo sorriu orgulhoso. Seu Antônio acenou emocionado. Ambos interpretaram a introdução de Fernanda como sinal de que ela havia superado descoberta traumática e voltado a ser esposa e nora dedicada que sempre fora. Durante 15 anos, tive privilégio de conviver intimamente com relação especial entre pai e filho, Fernanda continuou, enquanto o técnico que havia contratado preparava equipamento audiovisual. Hoje, quero compartilhar com todos vocês detalhes dessa relação que considero única. A primeira imagem projetada na parede foi foto aparentemente inocente de Ricardo e seu Antônio, abraçados durante churrasco familiar. Mas Fernanda havia escolhido o ângulo específico que revelava a intimidade excessiva no abraço, mãos posicionadas de forma que sugeria mais que carinho paternal. Essa foto foi tirada ano passado, Fernanda narrou enquanto a audiência observava a imagem com crescente desconforto. Notem a forma como eles se tocam, como se olham. Para mim sempre foi sinal de família unida. Agora entendo que havia outros significados. Murmúrios começaram a circular pelo salão. Algumas pessoas franziram senhas, outras trocaram olhares confusos. Ricardo e seu Antônio permaneciam imóveis, ainda não compreendendo a direção que homenagem estava tomando. A segunda imagem foi mais explícita. Ricardo massageando ombros do pai durante tarde em família. Mas foto capturava momento em que carícias pareciam mais sensuais que terapêuticas. Meu marido sempre foi muito carinhoso com o sogro, Fernanda continuou. Eu admirava a dedicação dele ao pai. Achava bonito ver homens demonstrando afeto sem constrangimento. Gente que está me ouvindo conseguem imaginar assistir à exposição pública de segredos familiares tão íntimos? Comentem como reagiriam estando na plateia durante revelação dessas. A tensão no salão crescia perceptivelmente. Dona Marlene, tia de seu Antônio, tentou se levantar para interromper a apresentação, mas Fernanda continuou implacavelmente. Na semana passada, finalmente compreendi a natureza real dessa relação especial, ela anunciou, sinalizando para a projeção da próxima imagem. Meu sogro me ligou às 2 da manhã para fazer confissão que mudou minha percepção sobre família. A terceira imagem explodiu como bomba visual.
Ricardo e seu Antônio se beijando apaixonadamente em estacionamento de motel. Foto havia sido tirada pelo detetive que Fernanda contratara, capturada através de teleobjetiva, que não deixava dúvidas sobre a natureza do encontro. Salão explodiu em exclamações de choque, gritos abafados, cadeiras sendo arrastadas, enquanto pessoas se levantavam para ver melhor ou se afastavam horrorizadas. Meu Deus, isso não pode ser verdade. Que absurdo! Comentários ecoavam em ondas de descrença e repugnância. Ricardo ficou lívido. Seu Antônio começou a suar profusamente. Ambos finalmente compreenderam que Fernanda não estava fazendo homenagem. Estava executando vingança pública devastadora. Sim, meus queridos convidados, Fernanda confirmou com voz amplificada pelo microfone. Durante 17 anos, meu marido e meu sogro mantiveram um relacionamento amoroso e sexual. Meu casamento foi fachada para esconder incesto que acontecia na minha própria casa. A quarta imagem foi ainda mais explícita. Comprovante de motel datado, mostrando o registro de entrada de Antônio Silva e acompanhante no mesmo horário em que Ricardo alegara estar em reunião de negócios. Estas são evidências de apenas um dos encontros secretos, Fernanda explicou metodicamente. Durante nossa investigação, descobrimos dezenas de encontros similares. Motéis, restaurantes românticos, até mesmo viagens que faziam juntos enquanto eu cuidava das crianças em casa. Pastor Henrique, líder da igreja que ambos frequentavam, levantou-se visivelmente perturbado. Fernanda, pare com isso imediatamente. Não é lugar nem momento para esse tipo de acusação. Pastor, com todo respeito, Fernanda retrucou. Durante 15 anos, frequentei sua igreja ao lado de 2 homens que mentiam sistematicamente sobre identidade e relacionamento. Acredito que congregação tem direito de saber com quem conviviam. A quinta revelação foi devastadora para a reputação profissional. Gravação de conversa entre Ricardo e seu Antônio, planejando encontro romântico, discutindo intimidades sexuais, usando linguagem que não deixava dúvidas sobre natureza apaixonada do relacionamento. Essa gravação foi feita semana passada. Fernanda anunciou enquanto vozes familiares ecoavam pelo sistema de som. Meu marido dizendo te amo para próprio pai, não como filho, mas como amante. Empresários que contratavam serviços contábeis de Ricardo começaram a se retirar visivelmente desconfortáveis. Reputação profissional que ele construíra durante décadas estava sendo destruída em tempo real diante de audiência que incluía clientes e colegas de trabalho. A sexta e mais devastadora revelação foi lista de cúmplices familiares que conheciam o segredo há anos. Para finalizar, Fernanda anunciou com voz que mantinha controle admirável. Gostaria de agradecer familiares que facilitaram esse relacionamento, mantendo o segredo durante anos. Marlene, que sabia desde o início. Carlos, que flagrou eles se beijando e riu da situação. Sandra, que achou estranho, mas nunca falou nada. Uma por uma, Fernanda nomeou pessoas presentes que haviam participado da conspiração familiar. Cada nome mencionado gerava novo murmúrio de choque, nova onda de olhares acusatórios direcionados aos cúmplices identificados. Todos eles sabiam, ela concluiu. Durante 15 anos, fui única pessoa nesta família mantida no escuro sobre verdade. Hoje, finalmente, todos sabem o que eu descobri. Ricardo tentou se aproximar do microfone, mas multidão hostil o impediu. Fernanda, você não tem direito de expor nossa vida privada dessa forma, ele gritou desesperadamente. Vida privada? Ela retrucou. Vocês usaram minha vida, minha casa, meu dinheiro para bancar relacionamento secreto durante 10 anos. Transformaram minha existência em mentira elaborada. Agora é hora de todos conhecerem verdade. Quando a apresentação terminou, o salão estava em caos total. Metade dos convidados havia se retirado escandalizados, outra metade permanecia paralisada pelo choque. Ricardo e seu Antônio se tornaram parias instantâneos. Homens respeitados transformados em símbolos de depravação moral. A vingança de Fernanda foi completa. Relacionamento secreto exposto publicamente, reputações destruídas irreversivelmente, cúmplices familiares desmascarados.
Toda a rede de mentiras desmontada diante de comunidade inteira. Nos dias seguintes, história se espalharia por cidades vizinhas, jornais locais publicariam matérias detalhadas, rádios comentariam o caso durante semanas. Ricardo perderia todos os clientes. Seu Antônio seria expulso do clube de aposentados e da igreja. A mulher que vivera 15 anos como coadjuvante na própria vida finalmente assumira protagonismo, garantindo que homens que a enganaram pagassem preço público pela traição privada, que mantinham há quase 2 décadas. 3 meses após a exposição pública mais devastadora da história da cidade, Fernanda observava pela janela do apartamento que alugara no centro, vendo o movimento da rua que simbolizava sua nova vida. Longe da casa onde vivera 15 anos como coadjuvante na própria existência, finalmente respirava ar de liberdade que não sabia possível. As consequências da vingança foram além do que ela imaginara. Ricardo perdeu todos os clientes em questão de semanas. Nenhuma empresa queria contador que mantinha relacionamento incestuoso secreto. Seu Antônio foi expulso do clube de aposentados e da igreja, tornando-se paria social que evitava sair de casa para não enfrentar olhares de julgamento. "Mãe, você fez certo", Júlia, agora com 16 anos, disse numa das conversas mais maduras que tiveram. "A gente sempre soube que tinha algo estranho entre papai e vovô. Você nos libertou de viver numa mentira." A aprovação da filha foi validação que Fernanda precisava para confirmar que escolhera caminho correto. Tiago, de 13 anos, levou mais tempo para compreender a complexidade da situação familiar, mas demonstrava alívio por não precisar mais fingir normalidade em ambiente que intuitivamente sabia ser disfuncional. "Agora nossa casa é de verdade, né, mãe? Não precisa mais fingir que tudo está bem." O processo de divórcio foi rápido e devastador para Ricardo. Fernanda havia documentado meticulosamente anos de traição, gastos familiares usados para bancar relacionamento secreto, evidências irrefutáveis de infidelidade continuada. Ricardo não teve argumentos legais para contestar pedidos dela. A pensão alimentícia e divisão de bens favoreceram completamente Fernanda. Casa foi vendida e ela ficou com maior parte do valor, além de receber mensalidade que garantia estabilidade financeira para reconstruir vida com as crianças. Ricardo, desempregado e socialmente destruído, mudou-se para casa pequena com o pai. Pessoas que estão acompanhando essa jornada de Fernanda, vocês teriam coragem de expor publicamente uma traição tão complexa? Deixem nos comentários se aprovam a vingança que ela executou ou se acham que foi extrema demais. O aspecto mais satisfatório da nova vida de Fernanda foi descobrir quem eram amigos verdadeiros. Sandra se afastou, envergonhada por ter sido cúmplice silenciosa durante anos, mas outras mulheres se aproximaram, admirando a coragem que ela demonstrara ao enfrentar situação que muitas vivem secretamente. "Você é a inspiração para mulheres que vivem relacionamentos falsos", comentou Marina, nova amiga que conhecera no trabalho. Mostrou que nunca é tarde para reconstruir vida baseada na verdade, não em mentiras convenientes. Fernanda voltou a trabalhar tempo integral, assumindo posição de coordenadora pedagógica em escola particular. Renda própria, independência financeira, decisões tomadas por ela mesma, luxos que não experimentava há 15 anos. Pela primeira vez desde os 23 anos, vivia vida autêntica. 6 meses após a exposição pública, Fernanda recebeu ligação inesperada de Ricardo. Voz quebrada, ele implorava perdão e segunda chance. "Fernanda, eu cometi erro terrível. Posso tentar novamente? Posso ser marido de verdade agora?" A resposta dela foi definitiva. "Ricardo, você teve 15 anos para ser marido verdadeiro. Escolheu ser ator numa peça teatral onde eu era a única que não conhecia roteiro. Agora viva sua autenticidade com quem sempre amou de verdade." Ricardo insistiu, alegando que poderia mudar, que relacionamento com o pai havia terminado após escândalo público. Mas Fernanda compreendeu que homem capaz de mentir sistematicamente durante 10 anos e meio não merecia segunda oportunidade para destruir vida que ela finalmente conseguira reconstruir. 1 ano depois da exposição, Fernanda conheceu Paulo, viúvo de 45 anos, pai de 2 filhos adolescentes.
Relacionamento começou baseado em honestidade completa. Ela contou a história toda na terceira conversa, ele compartilhou próprias experiências de luto e reconstrução familiar. Você é a mulher mais corajosa que já conheci, Paulo disse, após ouvir relato completo da traição e vingança. Enfrentar verdade dolorosa e reconstruir vida exige força que poucos têm. Era admiração genuína por coragem que ela demonstrara, não pena por vitimização que sofrera. As crianças se adaptaram bem à nova configuração familiar. Júlia e Tiago mantinham contato limitado com Ricardo, mais por obrigação legal que por desejo emocional. O relacionamento paternal havia sido contaminado pela descoberta de que pai vivera mentira durante anos que eles acreditaram ser infância normal. Mãe, você nos ensinou que mentira nunca compensa, Tiago disse numa conversa sobre integridade. Papai mentiu durante nossa vida inteira e perdeu família. Você falou verdade e ganhou liberdade. A lição moral estava clara para ambos filhos. 2 anos após a exposição pública, Fernanda se casou com Paulo numa cerimônia simples e verdadeira. Sem pompa excessiva, sem teatralização de felicidade. Apenas celebração honesta de amor real entre pessoas que escolheram construir futuro baseado em transparência mútua. Ricardo e seu Antônio continuavam vivendo juntos, finalmente assumindo o relacionamento que esconderam por 2 décadas. Mas vitória deles foi amarga. Conquistaram o direito de viver a autenticidade ao preço de destruição social completa, perda da família, isolamento comunitário. Eles conseguiram o que sempre quiseram, Fernanda comentou para Paulo. Relacionamento público e vida autêntica. Só não imaginavam que preço seria tão alto. Verdade tem consequências, especialmente quando construída sobre mentiras de décadas. No 3º aniversário da exposição, Fernanda organizou jantar em casa nova com Paulo e todos os filhos, Júlia, Tiago e enteados, que ganhara com o 2º casamento. Mesa estava cheia de risos genuínos, conversas honestas, planos futuros construídos coletivamente. Esta é minha família verdadeira, ela pensou, observando rostos ao redor da mesa. Não precisamos fingir perfeição porque somos autênticos. Não precisamos esconder segredos porque não temos nada para esconder. A última vez que viu Ricardo foi em encontro casual no supermercado. Ele estava visivelmente envelhecido, cabelos grisalhos, postura curvada de homem derrotado. Cumprimentaram-se educadamente, conversaram brevemente sobre filhos. Despediram-se sem drama. Ele parecia vazio, Fernanda comentou depois para Paulo, como se tivesse perdido identidade quando não precisou mais fingir ser outra pessoa. Talvez mentir durante tanto tempo tenha apagado quem ele realmente era por baixo da máscara. A transformação de Fernanda foi completa. Mulher que vivera 15 anos aceitando migalhas emocionais se tornara exemplo de empoderamento feminino. Prova de que nunca é tarde para reconstruir existência baseada em verdade, dignidade e amor próprio. A história de Fernanda nos ensina lições fundamentais sobre relacionamentos, autenticidade e a importância de confiar em nossos instintos quando algo não parece certo. Durante 15 anos, ela ignorou sinais que seu subconsciente captava, escolhendo acreditar na versão romântica dos fatos, ao invés de questionar comportamentos que não faziam sentido. Quantas vezes ignoramos red flags, porque é mais confortável acreditar na ilusão que enfrentar realidade dolorosa? A história de Fernanda mostra que verdade, por mais devastadora que seja, sempre liberta mais que mentira, por mais confortável que pareça. Os sinais sempre estavam lá. Intimidade excessiva entre Ricardo e seu Antônio, vida sexual conjugal mecânica, gastos misteriosos, encontros secretos, linguagem corporal de casal disfarçada de carinho familiar. Fernanda viu tudo isso, mas interpretou através da lente do amor e confiança, perdendo 15 anos da vida adulta, vivendo relacionamento falso. Para vocês que estão me ouvindo, prestem atenção aos instintos de vocês. Quando algo não bate, quando comportamentos parecem estranhos, quando explicações não convencem completamente, investiguem. É melhor enfrentar verdade dolorosa no início que descobrir décadas de mentiras depois. A vingança de Fernanda foi extrema.
mas proporcional à traição que sofreu. Ela não foi vítima apenas de infidelidade, foi vítima de conspiração familiar elaborada onde todos sabiam da verdade, menos ela. A humilhação pública que executou foi resposta à humilhação privada que sofreu durante década e meia. O que mais me impressiona na história de Fernanda é a coragem de reconstrução. Aos 38 anos, com 2 filhos adolescentes, ela poderia ter escolhido aceitar situação por conveniência. Preferiu enfrentar instabilidade temporária para conquistar autenticidade permanente. Hoje, Fernanda vive relacionamento baseado em transparência total. Cria filhos que aprenderam valor da honestidade. Trabalha em profissão que lhe dá independência financeira. Transformou descoberta devastadora em oportunidade de renascimento. Ricardo e seu Antônio finalmente vivem relacionamento autêntico, mas pagaram preço altíssimo. Perderam família, reputação, estabilidade social, respeito comunitário. Conseguiram direito de amar publicamente, mas descobriram que verdade construída sobre décadas de mentiras tem consequências irreversíveis. A lição mais importante: relacionamentos saudáveis se baseiam em honestidade desde o início. Mentir para proteger outras pessoas geralmente protege apenas quem mente. Fernanda merecia saber a verdade desde o primeiro dia para poder fazer escolhas informadas sobre própria vida. Mulheres que se identificaram com Fernanda. Vocês já ignoraram instintos que indicavam problemas no relacionamento? Compartilhem nos comentários sinais que perceberam, mas interpretaram de forma romântica ao invés de realística. Homens que assistiram essa história, como garantem transparência total nos relacionamentos? Comentem sobre a importância da honestidade, mesmo quando verdade pode ser inconveniente ou dolorosa. Para todos que acompanharam essa jornada, vocês apoiam a vingança que Fernanda executou ou acham que foi extrema demais? Deixem opinião sobre limites entre justiça e vingança em casos de traição elaborada. Se esta história tocou vocês de alguma forma, compartilhem. Pode ser exatamente o que alguém precisa ouvir para encontrar coragem de investigar situações suspeitas ou sair de relacionamentos baseados em mentiras. Pessoas que passaram por traições similares. Como fizeram para reconstruir vida após descobrir que relacionamento era baseado em engano? Dividam experiências para inspirar outros que estão passando por situações parecidas. E não esqueçam de se inscrever no canal e ativar o sininho. Toda semana compartilhamos histórias reais que mostram a importância de viver relacionamentos autênticos, de confiar em nossos instintos, de ter coragem para enfrentar verdades difíceis. Lembrem-se sempre, vocês merecem relacionamentos baseados em honestidade total. Se alguém os faz duvidar da própria percepção da realidade, talvez seja a hora de investigar mais profundamente. Para quem está vivendo situações suspeitas, confiem em seus instintos, busquem evidências, não tenham medo de enfrentar verdades inconvenientes. Authenticity sempre vale mais que conforto baseado em ilusões. Força para todos que lutam por relacionamentos verdadeiros. Vocês merecem amor genuíno, não performances elaboradas.